Pessoal, sou o Ronald, fundador, idealizador e sócio da Varejo 180. Estamos aqui dando continuidade ao RPE Summit nessa edição da RPE Live. E hoje a gente está trazendo aqui dois amigos da Deloitte que eu gostaria já de passar a palavra para o Paulo para poder se apresentar para essa audiência incrível. Legal. Ronald, obrigado pelo convite aqui da EPE e seu para nós estarmos aqui presentes, uma honra. Meu nome é Paulo de Tarso, tenho a oportunidade de liderar a indústria de consumo na Deloitte no Brasil. Tenho alguns outros chapéus, como também liderar um mercado do Deloitte Private, que é voltado para as empresas familiares brasileiras, e também a região do interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e Centro-Oeste. Então, Ronald, obrigado pelo convite mais uma vez. Honra estar aqui com você. Tenho certeza que você vai contribuir muito aqui na nossa apresentação. E também estamos aqui com outro sócio, o Sérgio Biagini. Sérgio, se apresenta para a gente. Olá, bom dia, Ronald, bom dia, Paulinho. É um prazer estar aqui com vocês nessa live da RPE. Eu sou o Sérgio Biagini, como o pessoal me conhece no mercado. Eu lidero a vertical de Financial Services da Deloitte no Brasil. Uma vertical que embarca ali toda a parte de banking, parte de insurance, a parte de investment management, real estate, e sendo um dos setores principais aí de atuação da Deloitte, não só no Brasil, mas também aí principalmente no mundo também. Então é um prazer, uma honra estar aqui com vocês nesse painel para a gente discutir um pouquinho aí o futuro de varejo, como o Financial Services impacta nisso também. Legal, Bia. Muito bom. Então, Paulo, você poderia começar nos trazendo aqui um panorama do varejo brasileiro, por favor? Lógico. Vamos lá, Ronald. A gente tem atuado bastante aí no mercado. Aliás, agradecer a contribuição do Varejo 180 para, junto com a Deloitte, levar informações, dados, tendências e desafios que a indústria de varejo tem no mercado como um todo. Trazendo talvez alguns dados aqui importantes que a gente tem comentado nos diversos fóruns que nós participamos. O setor de varejo do Brasil ele tem uma representatividade muito grande no PIB brasileiro. Os dados que nós temos apurados pela Deloitte sugerem que no ano passado, no ano de 2024, o varejo teve um faturamento total superior a 1,3 trilhão de reais, ou seja, um número super importante, super relevante para o mercado brasileiro, para o PIB brasileiro, para os negócios do Brasil como um todo, né? Então, um setor pujante que atrai bastante investimentos, que tem seus desafios por conta de todo o movimento de desenvolvimento tecnológico que o mundo enfrenta, né? Mas que ao mesmo tempo traz uma série de oportunidades de alavancagem de negócios e ganho de melhorias de imagem, assim por diante, né? O varejo do Brasil, ele tem se aprimorado bastante em relação à forma que ele se relaciona com o mercado, né? Se relaciona com o consumidor. A gente sempre fala que, na verdade, o varejo precisa cada vez mais entender o comportamento do consumidor. Acho que isso é o foco central de todo varejista, né? Entender o comportamento do consumidor para que ele possa se antecipar, inclusive, nesse comportamento e, como consequência disso, poder alavancar os seus negócios e também atender de forma diferenciada o consumidor como um todo, né? Então, o que a gente percebe também por meio das pesquisas que nós realizamos no Deloitte é que mais de 50% das transações, né, de vendas das empresas de varejo hoje ocorrem pelo meio digital. E mais da metade disso por celular, né? Ou seja, cada vez mais as pessoas estão se utilizando do mobile, né, do aplicativo, enfim, para poder fazer os seus negócios, fazer as suas compras e também com isso, né, com esses dados cada vez mais apurados que as redes varejistas podem ter, elas podem entender um pouquinho mais o movimento de comportamento do consumidor e, como consequência disso, obviamente, passando por um processo de transformação tecnológica, ele pode começar a ter um entendimento maior do comportamento desse consumidor e, como consequência, levar mais oportunidades de negócio para esse consumidor como um todo, né? O varejo está muito conectado. A gente trouxe aqui até o meu sócio, Biagini, né? É um setor que se conecta com vários outros setores, com algumas outras indústrias como um todo. O varejo tem uma conexão muito forte com o setor financeiro, por meios de pagamento, entre outros, né? Inclusive, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho da pesquisa dos poderosos globais de varejo que a Deloitte realizou recentemente.
E uma das tendências, inclusive, são novas fontes de receita, né? E essas novas fontes de receita, eu vou até, a gente vai ouvir um pouquinho do Bi aqui sobre como a indústria financeira também pode complementar a ida de mercado, a ida a mercado do setor de varejo também, com essas oportunidades de novas revenue streams ou novas fontes de receita como um todo. Boa noite. O varejo brasileiro, acho que tem uma característica super interessante, né? Que ele é bastante pulverizado no Brasil e bastante disperso, né? Então, é muito orgulhoso para nós vermos que muitas empresas familiares começaram seus negócios, algumas mais recentes, outras um pouco mais de tempo atrás, 20 anos, 30 anos atrás, e hoje são conglomerados de negócios super relevantes em cada uma das regiões que o Brasil atua, né? Então, a Deloitte, como ela possui escritórios em praticamente todas as regiões, nas principais cidades, não apenas capitais do Brasil, a gente consegue viver em conjunto com essas empresas familiares, com esses varejistas, esse crescimento importante que eles têm tido, né? Então, é um setor que também busca, obviamente, crescer na sua região e muitos deles já pensando em expandir a sua atuação de uma forma mais nacional, né? E a gente vê, daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre a pesquisa, que também há uma tendência de internacionalização de negócio como um todo. Ronald. Bom, muito legal, Paulo. Você falou pontos importantes. O Brasil é um continente, né? Então, essa força que a Deloitte tem de olhar não somente uma ou outra capital, mas também olhar o mundo todo. E aí eu queria me concentrar justamente em uma das pesquisas, que você também citou, a Deloitte tem inúmeras delas, a Global Power of Retailers, que recentemente vocês lançaram. Se você consegue resumir aí 4 principais tendências que essa pesquisa traz para esse nosso audiência estar acompanhando, e depois a gente já deixa aqui o convite. Através da Varejo 180 e da própria Deloitte, vocês vão poder ter acesso a essa pesquisa no conteúdo integral. Mas, por favor, Paulo, se puder fazer esse resumo. Legal, Ronald. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, é uma pesquisa que a Deloitte ela realiza de forma consistente, globalmente. Então, pela abrangência de atuação da Deloitte mundo afora e em cada um dos países também. A gente tem um centro de pesquisa, um centro nervoso muito forte, que faz a coleta de dados, normalmente são dados públicos, né, dados fornecidos pelas empresas globalmente, que permitem a nós fazermos uma depuração desses dados e, como consequência, fazer uma apuração e um ranqueamento das empresas de varejo participantes como um todo, né? Então, uma pesquisa que foi conduzida com os dados financeiros das empresas entre 1º de julho de 23 e 30 de junho de 24, foi um ano, né, um ano de demonstração financeira, digamos assim, das empresas participantes. E pela primeira vez a gente tem, inclusive, dentro desse ranking das 250 maiores empresas varejistas do mundo, 5 empresas brasileiras. Tá? Então, um orgulho muito grande para nós, né, vermos que há, sim, empresas brasileiras fazendo parte de um ranking global dos poderosos do varejo, né? Então, isso para a gente é uma satisfação muito grande e demonstra aquilo que eu mencionei anteriormente, do crescimento sustentável que essas organizações têm tido ao longo em cada uma das regiões do Brasil como um todo, né? Essa pesquisa traz alguns dados, Ronald. Antes de eu entrar nas tendências, eu vou me permitir aqui trazer alguns dados da pesquisa, obviamente fazendo minha colinha, porque a memória já não é mais a mesma, né, de quando éramos um pouquinho mais jovens. A gente deixa, Paulinho, pode fazer a colinha. Então, Mas também não dá para ter tanto dado aí que você tem que ser computador. Você tem que ter um IA dentro de você. Exatamente, exatamente. Mas olha, com números eu costumo ter boa memória. Interessante, a pesquisa traz que a receita média das empresas participantes teve um crescimento de quase 4% em um ano, né? Ou seja, as empresas globalmente tiveram um crescimento de varejo de quase 4%. 64% das empresas participantes já possuem operações fora do seu principal mercado, ou seja, fora do seu país, demonstrando aquilo que eu comentei de que cada vez mais as empresas buscam expandir. Eu usei o caso brasileiro de sair da sua região e ficar mais nacional, e muitas das empresas brasileiras começando a se tornarem internacionais também. Temos alguns casos já no Brasil de empresas de varejo com operações fora do Brasil, né? A margem de lucro dessas empresas, né, o ranking da 250 foi também cerca de 4%, ou seja, uma lucratividade importante, considerável para esse setor, que a gente sabe que é um setor que
super competitivo, as margens são realmente bastante enxutas, né? Tendo trazido esses dados, Ronald, acho que vale também comentar que tem algumas empresas globais que continuam com a sua posição. Então, o Walmart, ele continua com a primeira posição dentro do ranking, ou seja, é uma entidade aqui, de acordo com os dados públicos, que fatura mais de 600 bilhões de dólares, ou seja, um faturamento super relevante, né? Seguido por Amazon, no segundo lugar, e a Costco em terceiro lugar. Então, traz aqui alguns nomes importantes que eu tenho certeza que acabam sendo benchmark para muitas das empresas que atuam aqui no Brasil como um todo, né? Um outro dado relevante, que quase 50% das empresas que levaram ou que foram reconhecidas dentro desse ranking das 250 maiores do mundo são da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né? E aí, aqui na nossa região, na América Latina, tem uma representatividade de 2,3%. No total aqui dessa nossa região, foram 13 empresas que foram reconhecidas como sendo parte desse grupo de 250 empresas, e no Brasil 5, ou seja, o Brasil tem um papel importante aqui no tamanho da amostra da América Latina como um todo, né? Outro dado importante também sobre setores, né? Então, 65% das empresas são setor de bens de consumo como um todo, né? Ou seja, que revendem bens de consumo como um todo, outras relacionadas a bens duráveis de lazer. A gente vem um pouquinho para vestuários e acessórios, cerca de 10%, e depois multissetorial, setorial com 4,8%, né? Indo aqui um pouquinho agora para o Brasil, né, Ronald? E aí já chegando um pouquinho nas tendências. Quais foram as 5 empresas? Então, isso é bastante importante mencionar, né? Então, Sendas, que é o açaí, ela teve aqui, ficou no ranking na posição 92 dessa última pesquisa. Ela cresceu 23 posições em relação à pesquisa anterior, então super reconhecido aqui e tomando relevância dentro do contexto global. O Magazine Luiza ficou na posição 156, cresceu 14 posições em relação à edição anterior também. A Raia Drogasil ficou na posição 169, tendo crescido 45 posições. E aí a gente tem aqui outros 2 entrantes, né, o Grupo Casas Bahia e Natura também dentro dessa nossa pesquisa. Então, super bacana, super relevante aqui a participação das empresas. E agora, direto à resposta, né, eu sei que deu uma volta grande, mas acho que é importante, né, Ronald, a gente colocar um pouquinho de como a pesquisa é realizada, um pouquinho dos elementos da pesquisa, para a gente poder entrar nesse ponto super importante, que é sobre as Antes, tendências. Paulo, Pois não? te cortando, Sim. que vale destacar para o pessoal é que a gente está falando aqui de moeda forte, né? Muito bom. Então, Você tem um design. você tem os rankings aqui nacionais que é real com real. Muito E bom. você está brigando real com dólar, euro, enfim, né? moedas. Muito Então é um negócio assim que a gente tem que aplaudir de pé, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É só esse contexto que eu queria trazer. Muito bom, muito bem lembrado. Era um comentário que eu deveria ter feito, realmente isso, porque as demonstrações financeiras são dados que são publicados em reais e são convertidos para dólar para se chegar nesse ranqueamento. Então, uma posição super realmente de destaque para essas 5 empresas que fizeram parte aqui desse ranking. De parabéns mesmo. Ronald, tendências, né, aqui do setor como um todo. Isso a gente tem falado aí no dia a dia, em todas as oportunidades que eu tenho de estar com você no mercado, né? Primeira tendência, grande tendência aqui é sobre eficiência operacional e estratégica, ou seja, a gente fala muito sobre otimização de processo. Então, muitas empresas buscam a sua transformação tecnológica, isso não é diferente aqui no setor de varejo, né? Mas, ao mesmo tempo, antes de sair e fazer investimentos em tecnologia, é importante entender se os meus processos são os mais eficientes no momento, né? Então, buscar fazer esse levantamento, esse estudo, essa busca por melhoria de processos é super importante dentro do setor como um todo, bem como oportunidades, como consequência dessa otimização de processos, aparecem oportunidades de redução de custos e outras que podem também, como a própria automação, trazer uma melhor eficiência operacional. Um segundo destaque que a gente traz aqui é a transformação tecnológica. Então, conectado com o que eu comentei anteriormente da posição das empresas brasileiras de varejo, a transformação tecnológica para fins, principalmente, de melhor entender o comportamento do consumidor é o principal fator
de destaque e talvez o fator de mudança de patamar da organização como um todo. E aí a transformação tecnológica, obviamente, tem que ser feita de acordo com o tamanho e daquilo que é possível ser feito em cada negócio, mas ela pode ser feita em praticamente todos os negócios, independente da sua relevância. Pode ser por uma empresa que fatura alguns milhões de reais, empresas já faturam na casa de bilhão, enfim, há sim oportunidade de fazer uma transformação tecnológica que permita a empresa ter, então, mais dados e também, com a conexão disso, ter mais eficiência no seu negócio como um todo. E tendo mais dados do seu consumidor, a empresa consegue entender os seus hábitos, consegue personificar as suas ofertas e assim, alavancar e potencializar os seus negócios como um todo. O terceiro item é um item importante que a gente tem visto também em muitos varejistas brasileiros, mas é uma tendência também global, que é a própria sustentabilidade e a economia circular. Então, é um assunto que realmente está na pauta das empresas, né? Gestão de resíduos, enfim, entender a cadeia de fornecedores como um todo, tudo isso é parte integrante desse negócio e dessa tendência aqui do setor de varejo. A gente vê muitas empresas que já têm, inclusive, formas alternativas, né, de vendas de produtos não apenas novos, mas, inclusive, reciclados, usados e assim por diante, para até fomentar esse mercado da sustentabilidade. E uma outra importante tendência, Ronald, que a gente percebe bastante com esse movimento que linka, então, a eficiência operacional, né, revisão de processos, otimização, automação, conexão com a digitalização, com a transformação digital de negócios, e aí de ponta a ponta, seja ERPs, seja softwares relacionados ou tecnologia relacionada a relacionamento com clientes como um todo, a gente percebe também que com esse ambiente surge também novas oportunidades de fazer negócio para as empresas de varejo, né? Então a gente costuma falar muitas outras oportunidades de fontes de receita que acabam surgindo como resultado da aplicação dessas tendências como um todo no negócio. E aí eu acho que deixo um pouco aqui para a gente explorar isso aqui em conjunto com o Bia, tendo em vista aí também que a indústria financeira, para o Embedded Finance, entre outras, traz aqui oportunidades, inclusive para o varejo, de ter fontes adicionais de receita. Então, Biagini, queria aproveitar aí toda a tua experiência, teu conhecimento, pegando esse gancho aí da pesquisa que o Paulo trouxe aqui, sobre essa necessidade, vamos chamar assim, dessa oportunidade de novas receitas para o setor varejista, como que o setor financeiro se encaixa nesse contexto? Perfeito. Eu acho que essa busca de novas fontes de receita, né? A gente fala bastante lá em Financial Services e a busca de novos profit pools, né? Eu acho que é um desafio de todas as indústrias, não é um desafio só do varejo, não é só desafio de Financial Services, é um desafio de todas as indústrias, né? A gente fala bastante que hoje, a gente tem um termo que eu gosto bastante de usar, que é Industry Lines or Industry Boundaries are blurring, né? Isso quer dizer o quê? Que as fronteiras das indústrias estão cada vez mais difusas, né? Você não consegue separar uma indústria de outra, né? Porque você começa a ter uma disrupção e uma penetração de um setor num outro setor da economia, né? Isso é muito bonito, porque isso você acaba gerando novos modelos de negócio, novas ofertas, sempre tentando levar um melhor serviço para o cliente final. Quando a gente pensa em profit pools e quando a gente olha o mundo de banking, né? E a gente olha, você quer mais tradicional que profit pool de banking não existe, né? É interest rate e tarifa, né? Então é taxa de crédito, né? Ou a taxa do investimento lá da administração, ou é tarifa, né? Então assim, você não tem tanta diversificação nos profit pools de banco. Então, e aí você começa a surgir novos modelos de negócio e aí surge a tendência do Beyond Finance, né? Ou do Beyond Banking, que é justamente você levar produtos não financeiros dentro da tua plataforma financeira para o teu cliente final, né? Então você leva, por exemplo, produtos de varejo dentro do teu internet banking para o teu cliente final. Então esse é o Beyond Banking. Sobre a ótica do varejo, o mesmo movimento acontece, que é você embarcar o serviço financeiro dentro da experiência do cliente, numa experiência online, seja na internet ou seja no mobile. E aí a gente vem com a experiência embarcada que a gente chama de Embedded Finance, que nada mais é você conseguir olhar para a tua cadeia de valor, olhar para o seu ecossistema, identificar qual é o tipo de produto financeiro que você pode levar para o seu cliente final, dentro da jornada de aquisição, dentro da jornada de consumo, seja desde o momento de pesquisa, no momento da aquisição em si e no momento de pós-venda, né? E você fazer isso de uma forma de finanças embarcada, onde você consiga ter a sua marca presente, né? E aí a gente aciona o tal do Banking as a Service, né? Hoje é muito mais fácil
uma indústria de varejo, uma empresa de varejo, entrar nesse mundo do Embedded Finance via o Bank as a Service, o que era muito difícil no passado, né? Hoje a gente tem uma série de provedores especializados em Bank as a Service e os próprios bancos também. A gente tem bancos hoje que possuem verticais de negócio dedicadas a Bank as a Service para servir mercado, competindo diretamente com empresas especializadas e de nicho nisso. Então, Bank as a Service virou um business, né? E o Bank as a Service ele é o grande viabilizador do Embedded Finance. E o Embedded Finance, às vezes a gente pensa muito nessa coisa do consumidor final, e na verdade o Embedded Finance ele pode ser aplicado não só no B2C, mas no B2B também, e em cadeias mais estendidas quando você está pensando lá no B2B e no B2C, né? Então, se você, dependendo do tipo de negócio que você tem, a cadeia que você tem na sua frente de valor, você pode pensar num modelo de Embedded Finance que você não olha só a ponta do consumidor final, mas você olha toda uma cadeia de valor por trás, né? E eu acho que a gente tem exemplos até interessantes aí no Brasil. Eu acho que é muito importante nesse contexto do Embedded Finance, você ter uma estratégia super clara, uma proposta de valor muito robusta, né? E identificar muito bem esse ecossistema. O ecossistema é a chave de tudo, né? É onde que eu quero jogar dentro do elo de negócio, né? E qual que é o tipo de proposta de valor e de produto que eu posso levar para o meu cliente final ou para o meu intermediário dentro da cadeia para gerar uma experiência mais ágil, melhor embarcada com o produto financeiro mais fácil e que eu, varejo, consiga tirar dali uma receita adicional que hoje eu deixo na mão de um banco, na verdade, ou na mão de uma seguradora, ou na mão de uma corretora. Então, você consegue competir aí de uma forma diferente no mercado e buscar esse novo profit pool. Acho que esse é um aspecto super importante dentro do contexto de Embedded Finance. Agora, independente se eu estou falando de Embedded Finance, se eu estou falando de Beyond Banking, né? Acho que tem um segredo aqui por trás, que é engajamento, né? Eu acho que o Paulinho tocou bastante nessa questão aí de personalização, de relacionamento com o cliente. Eu vou traduzir aqui como engajamento, né? Eu vou usar um exemplo que é um exemplo de banking, de Beyond Banking, é um exemplo conhecido do mercado, um case conhecido do mercado, principalmente no mercado da Europa, que é o conhecido Santander Boutique, que você tem o Santander Boutique, se não me engano, Portugal, Espanha, Polônia, deve ter espalhado em algum outro país o Santander Boutique. O que é? É um marketplace premium para clientes do Select, onde você leva uma gama de produtos específicos para esse cliente no final. Qual que é o segredo de um marketplace para um banco, né? Então, assim, primeiro, um profit pool. Eu tenho um commission fee ali que eu consigo né, tirar um commission fee ali adicional, consigo conquistar esse profit pool adicional. Levar um serviço diferenciado para o cliente, obviamente. Eu consigo, dependendo do valor agregado do bem, eu aciono o crédito, né? Eu aciono o meu cartão de crédito, já coloco o meu cartão de crédito embarcado na experiência, eu posso dar crédito parcelado, dependendo do bem da aquisição. Então, você fomenta mais o uso de crédito na aquisição no marketplace, mas tem uma coisa que é o principal, é o dado que você coleta através dessa transação. Porque você aprofunda muito mais o conhecimento do teu cliente. E conhecendo muito mais o teu cliente, você com certeza vai conseguir engajar ele de uma forma muito diferente, né? Estava até brincando com o Paulo ontem, falei, Paulo, uma coisa é saber que você vai numa loja de vinho todo mês e você faz uma transação no cartão e você gasta todos os meses lá R$ 200 em vinho. Outra coisa é saber o tipo de vinho que você toma, né? E pegando esse exemplo do vinho, que é simples, mas você pode levar isso para vários outros tipos de contextos. Esse contexto de informação você pode usar no relacionamento do dia a dia, no seu motor de crédito, em vários tipos de modelagens internas para você melhorar muito mais a experiência que você entrega e você realmente conseguir chegar no que a gente chama do buzzword da hiperpersonalização, né? E a gente só consegue hiperpersonalizar se a gente tiver dado informação, né? E saber que isso é contexto para você não só fazer campanha ou venda, mas contexto para você fazer relacionamento. Esse é um casamento muito interessante que a gente vê desse mundo financeiro e do mundo de varejo, e eu acho que não só financeiro varejo, mas o financeiro dentro de outros elos ainda. Você falou aí bastante do Embedded Finance, realmente uma super oportunidade, o consumidor está mudando, o mundo está mudando, os negócios estão mudando, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade de fato para o varejo. Você conseguiria nos trazer algum modelo ou exemplos de modelos que são referência no mercado? Tá.
Eu acho que o Embedded Finance, a gente não tem Embedded Finance se a gente não pensar em ecossistema, né? Acho que o Embedded Finance, ele é um modelo, o ecossistema, ele é o engajamento que você cria das empresas e de participantes dentro desse modelo, e a entrega está na plataforma, né? Então, o que a gente chama do movimento de plataformização, né? Então, assim, tudo hoje está direcionado à plataforma digital, e você pode ter modelos diferentes de plataforma digital. Marketplace, que é o mais típico e conhecido, é um modelo de plataforma. Mas você tem outros, você tem o Trusted Advisor, você tem o Journey Advisor, tem vários modelos de plataforma que você pode criar para você estar interagindo com o teu cliente na ponta, né? Mas sempre você tem essa visão do modelo de negócio, do ecossistema que você engaja e a forma que você vai fazer isso na entrega final, que é a plataforma. E eu acho que quando a gente está pensando em exemplos, eu gosto muito de dar exemplos de seguradoras, né? E acho que tem casos super interessantes na Europa, aonde você tem lá uma venda de um seguro residencial, por exemplo, em que a plataforma, que é uma plataforma de negócios, ela não vende o seguro, ela vende a segurança familiar. Então, no seguro, ele vai lá e ele coloca toda o appliance que você precisa colocar na sua residência para monitoramento da sua residência. Ele vai lá, adiciona o serviço de monitoramento em si. E ele vai lá, coloca outros serviços agregados em cima disso. Então, ele vai agregando esses serviços, monta esses bundles de serviço e leva para o cliente final uma solução única, que é segurança e bem-estar familiar, né? Então você muda o contexto de uma aquisição de um simples seguro residencial para uma aquisição de bem familiar. Cara, isso muda o contexto, né? Tem outros exemplos também, estão surgindo exemplos muito interessantes no mundo de wellness, também nesse mundo de seguros, né? A gente tem uma questão bastante interessante, assim, que é um problema que no mundo a nossa população ela vai envelhecendo, né? Então você precisa ter um cuidado diferenciado com o idoso, e você tem uma série de plataformas de wellness surgindo muito no mercado norte-americano e em alguns países do mercado europeus, onde você também tem essa visão de agregação de serviços, que é muito voltado para bem-estar, né? Então, onde você olhar segmento e setor, você tem uma oportunidade de você colocar um Embedded Finance, você fazer o Beyond Banking, dependendo de quem é o dono da plataforma, né? O dono da plataforma vai ditar se é Beyond Banking ou se é Embedded Finance. Se é um varejo dono, vai no Embedded. Se é o banco um dono, os bancos estão buscando diversificar, vai ser um Beyond Banking. Eu acho que tem alguns setores da economia que eu acho que são muito legais, que tem um potencial de agregação de serviços. E quando você olha cadeias de valor, por exemplo, cadeia de mobilidade, né? Eu acho que cadeia de mobilidade, a gente estuda muito isso em Financial Services, principalmente por causa do mundo de financiamento de veículos, né? E a mudança de frota, de ownership para carro as a service, né? Você não necessariamente você precisa comprar o bem mais, você pode fazer isso como um serviço, né? Então, nessa mudança, como que fica a mobilidade nesse contexto? A Deloitte, propriamente dito, já estudou muito isso. E se você pensar em mobilidade, se você pensar no indivíduo que acorda de manhã, pega um Uber, vai até o metrô, pega o metrô, vai até o trabalho, ele faz o consumo dele no dia a dia, depois ele volta no mesmo trecho, pega o Uber de volta, ele a todo tempo ele está interagindo com o serviço bancário, né? E ele todo tempo ele está usando não só uma alimentação, mas ele usa um serviço de mobilidade. Isso pode ter marcado numa plataforma única, né? Que é o que a gente vai chamar de super apps no mundo afora. No Brasil, a gente ainda não tem um super app, né? Eu acho que algumas empresas têm o potencial de se tornar um super app, mas a gente tem um contexto de mercado diferente, né? Porque quando a gente olha a China, a gente tem claro lá os super apps que tudo você faz naqueles aplicativos. E a gente vê essa tendência também espalhando para outros países na Ásia, e a gente vê também um pouco desse movimento na União, principalmente na União Europeia, onde alguns bancos começam a agregar mais serviços ali também. Então, acho que o futuro, quando a gente está olhando, é o ecossistema mais expandido, olhando várias cadeias de valor, tudo dentro de um único aplicativo e criando potencialmente super apps, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma tendência forte a gente é um heavy user de WhatsApp, né? Então a gente está muito potencialmente em alguns setores transformando o WhatsApp em um super app, mas ele não essencialmente é um super app. Acho que existe oportunidade ainda no mercado, principalmente para bancos ou para grandes varejistas, né, que tem uma presença online forte, de ter esse posicionamento de super app no mercado brasileiro. Acho que existe essa lacuna ainda. Eu acho que aí é uma questão até cultural, né, Biagini?
e Paulo, que a gente tem aqui essa provocação com você, varejista, de começar a olhar o seu negócio com outro potencial, né? Você é o dono da audiência. Hoje quem tem audiência é que comanda o jogo. É isso aí. Tá? E se você não se movimentar e não começar a prover melhor experiência, você vai entrar numa coisa de commodity que vai brigar margem, a sua margem é apertada e aí o jogo não é por aí, né? Eu acho que esse é um caminho. É isso aí. Ô, Ronald, inclusive, para conectar antes de você dar a sua próxima pergunta aí, linkando com com o comentário sobre a tendência de novas fontes de receita e adicionando mais um pouquinho na visão do varejo aqui também, exemplos práticos de oportunidades, a gente, por exemplo, tem contribuído tem feito, inclusive, uma parceria com uma organização de varejo, né, na verdade, uma cooperativa, que, enfim, tem uma quantidade, alguns milhares de cooperados que fazem parte do seu networking, né, do seu ecossistema como um todo, e o grande ponto de reflexão desse grupo, né, empresarial é como eu consigo levar mais serviços e mais experiências para o meu consumidor, né? Então, e como consequência disso, a própria organização consegue também ter novas fontes de receita. Então, um exemplo prático, aqui até colocando um pouco daquilo que a gente tem executado, é como os serviços da Deloitte podem ser oferecidos por meio dessa organização, dessa cooperativa, como serviços adicionais para os seus próprios cooperados. E isso tem feito um sucesso bastante grande, né, dentro desse ecossistema dessa organização. E, mais uma vez, é um exemplo de uma nova fonte de serviço que você fideliza melhor o seu cliente, você customiza para ele aquilo que ele realmente precisa, porque essa organização entendeu qual era a dor daqueles seus cooperados e, como consequência, você leva também uma nova oportunidade de negócios para essa organização como um todo. Então, acho que é outro exemplo prático aqui sobre novas fontes de receita como um todo. Eu acho que é um processo que a gente está cada vez mais vendo acontecer, tecnologias que vêm facilitando isso. Vocês falaram muito também, dentro da apresentação de vocês, o uso de dados, né? E aí eu acho que vem a IA, né? Que todo mundo fala. Hoje até o tomate tem IA, né? Mas enfim, fazer o quê? Né? Então, eu queria que vocês dois, até como encerramento de cada um de vocês, trouxesse na visão de vocês como que o IA pode contribuir com o varejo e também dando uma visão de quais seriam esses riscos do uso de novas tecnologias, né? Então, veja quem de vocês começa, por favor. Tá bom, vou começar aqui então. Bom, existem várias formas hoje que o IA realmente pode contribuir nesse processo de transformação digital, de ganho de eficiência operacional, de melhorar a experiência do consumidor, enfim. Tem uma série de atividades ou uma série de iniciativas que podem ser executadas pela organização para que essa tecnologia de inteligência artificial possa fazer a diferença no seu negócio. Vou talvez trazer 2 ou 3 itens e depois o Biagini, por gentileza, me complementa. Claro. Começar talvez primeiro pelo negócio. Inclusive, a gente tem uma iniciativa na Deloitte chama Smart Retail. Convido vocês depois a conhecer um pouquinho essa nossa iniciativa, está no nosso site. Mas qual que é a grande, talvez, visão desse Smart Retail? Então, por meio das câmeras que as próprias lojas possuem, as lojas de varejo, a nossa tecnologia consegue extrair dados e informações que podem ajudar a organização a ter tomadas de decisão mais eficientes, ou mais avançadas, ou mais rápidas. Exemplo, entendimento do público que normalmente comparece à sua loja, né? Então você consegue entender um pouco do perfil demográfico daquela população que vai às suas lojas. Aí você pode entender esse perfil durante a semana, durante o período da manhã, durante o período da noite, o final de semana, e você entendendo um pouco qual o perfil demográfico da visita à sua loja, você pode então personificar aquilo que você vai oferecer para aqueles clientes, entendendo um pouquinho qual é o seu perfil, né? Isso você pode dividir também entre gênero, né, das pessoas que visitam as lojas como um todo. Com esses dados, você consegue, inclusive, com a visão, né, você consegue entender, então, quais são os produtos que têm sido mais aceitos e menos aceitos. Quando um consumidor pega um produto A da gôndola e ele devolve aquele produto A, isso se repete mais de uma vez com aquele mesmo produto, e por que o produto B, na primeira vez que ele pega, ele vai direto ao caixa e faz a sua compra. Então, são dados que ajudam, inclusive, a
trazer eficiência de estoques, você realmente ter disposição do produto que vai fazer diferença e que é o que aquele consumidor está buscando como um todo. Usando aqui, por exemplo, a moda, se estivesse falando aqui de uma camiseta, podia ter uma camiseta, pode ser no meu estoque disponível ali para ser adquirido camiseta branca, azul e vermelha, mas normalmente quem pega azul leva e compra. As brancas normalmente ficam no estoque ou alguma coisa ocorre ali com aquele consumidor que não leva. Então, tudo isso pode contribuir sim para um ganho de eficiência operacional como um todo, reduzindo estoques. A taxa de juros hoje bastante alavancada, então toda e qualquer redução que você possa ter de estoque sem você infringir a sua disposição de produtos é sempre muito bem-vinda para o negócio como um todo, né? Uma outra, aí talvez entrando um pouquinho mais aspectos que não são diretamente de negócio, mas as empresas como um todo possuem muitas oportunidades de melhoria em seus processos. Então, processos da área de controladoria, hoje em dia muitas empresas ainda continuam utilizando planilhas eletrônicas, enfim, ou talvez sistemas paralelos para poder ter os seus dados e informações. E a própria inteligência artificial, por exemplo, a gente tem um produto, né, um serviço chama Chat, o CFO GPT, que ele, a partir do momento que a gente consegue implementar essa ferramenta dentro da sua organização, aquela ferramenta ela traz para você todos os dados que você precisa. Então, exemplo, você pode pedir, me traz a comparação das minhas vendas nos últimos 15 dias comparados ao mesmo período do mês passado, e já expurga isso automaticamente para você, né? Enfim, dados que você talvez fosse pedir para um profissional seu executar, poderia levar alguns dias ou horas, e que, né, você precisaria de um headcount adicional para poder sempre ter esses dados apurados, você consegue fazer por meio dessa ferramenta que a gente tem. Então, só um exemplo. E o outro, que eu acho que vai conectar bastante aqui com o BIA, são os próprios núcleos de atendimento, né? As empresas como um todo possuem núcleos de atendimento bastante importantes. Relacionamento com o cliente que a gente falou aqui é super relevante, a experiência do cliente é super diferencial no negócio como um todo, e como consequência o núcleo de atendimento sempre é um coração de um negócio de varejo, né? E existem também muitas tecnologias, a gente tem algumas inclusive já desenvolvidas e sendo implementadas em algumas organizações que contribuem para uma maior eficiência desse atendimento aos consumidores como um todo, e como consequência uma redução também de custos e ganho de eficiência operacional. Aí, Bia, não sei se você quer complementar. Não, legal. Acho que só complementando também, Paulinho, essa parte de atendimento, acho que em todas as indústrias é um baita de um desafio, né? Porque hoje você tem uma multicanalidade muito grande. E não é salutar você integrar a multicanalidade e você conseguir ter informação ali real time do que está acontecendo em todos os canais, consolidadas num único lugar, e tomar a decisão também em real time sobre o que fazer no momento de interlocução com o teu cliente, de ponto de contato com o cliente. Então, acho que vão haver indústrias onde isso é mais nervoso, onde você tem uma intensidade maior de transação. Banco, por exemplo, você tem uma intensidade de transação muito grande, e outras indústrias, outros segmentos, isso vai ser talvez um pouco menos crítico, porque você tem uma intensidade de interação menor. Independente dessa intensidade, a integração de canal é um foco, né? E o futuro do atendimento, de como você melhorar o teu atendimento, tem sido um foco super importante, não só no varejo, como o Paulinho colocou, mas também em financial services. Né? Acho que falando especificamente agora só um pouquinho do mundo de financial services, né, para a minha vida, né, fazer o meu comercial. Isso aí. Então, assim, eu acho que assim, quando a gente pensa em tecnologia, inteligência artificial, aí o buzzword do GenAI, que não é um buzzword, né, uma tecnologia que vem realmente para gerar um diferencial competitivo na ponta, né, não só na ponta, mas também nos processos internos, a gente vê um foco em financial services muito forte, inicialmente no mundo da eficiência, né, não só em processos como concessão de crédito e outros tipos de processos internos, né, revisão de limites e tudo mais, mas também muito forte no desenvolvimento de tecnologia de software. Né? Então, você tem um flanco ali, uma pegada muito forte de eficiência, né? Não só numa simples IA, mas também no uso do GenAI também para a indústria. Então, a indústria ela vem evoluindo muito forte nisso. Aonde está o grande X da evolução do GenAI para a indústria financeira e também para o varejo também, é o uso do GenAI no atendimento, porque eu diria nos processos de front, né? Então, quando a gente está falando de um atendente num call center, você hoje já tem a GenAI gerando os scripts de atendimento.
Então, o Ronald ligou lá para querer saber do seu produto X ou de um produto financeiro Y, você vai ter o atendente sendo instrumentalizado por uma GenAI para fazer aquele atendimento de melhor qualidade. Então, você tem em vez de você ter scripts padrão, você tem um script construído real time, naquele problema, naquele tom que foi colocado pelo cliente para o teu atendente. Mas mesmo você otimizando isso, você continua com um custo de atendimento alto. E você continua ali, talvez, com problemas de padrão de atendimento. Então, o que a gente começa a perceber é um shift do atendimento para os agentes virtuais, né? Então, acho que esse mundo de agente virtual, a gente vai ver cada vez mais em todos os setores. Hoje a gente traduz isso num simples chatbot, né? Todos os setores têm lá um simples chatbot quando você está logado no mobile, ou quando você está na internet, ou no aplicativo, você vê lá o chatbot te dando algum tipo de suporte no atendimento. Esse é o início dessa jornada dos agentes, né? Então a gente vai ver os chatbots evoluindo cada vez mais e você vai ver os agentes tomando cada vez conta do atendimento no que a gente chama, né, do uso da inteligência artificial como user interface, né? Então, muito provavelmente no futuro, quando a gente estiver logando no aplicativo, por exemplo, bancário, você não vai logar num menu, você vai logar e você vai ter um atendente virtual, um agente virtual, por voz ou por texto, interagindo com você. Isso não vai acontecer só em financial services, isso vai acontecer em todas as indústrias, né? E eu não acho que é algo tão distante de nós. Eu acho que todo o avanço tecnológico que está acontecendo, os altos investimentos que acontecem, né, nesse mundo de inteligência artificial, no caso do financial services tem muito investimento envolvido nisso, a gente deve chegar muito em breve nessa desmaterialização dos aplicativos, né? E isso não vai acontecer só em setor financeiro, não. Isso vai acontecer também, eu vejo muito claramente também em outros setores, como o varejo também. O Ronald, talvez só para... o Bia falou algumas coisas bastante interessantes aqui, me fez lembrar de alguns aspectos. Primeiro, a gente falou um pouquinho lá na NRF esse ano sobre o agente virtual, né, do atendimento virtual com imagem, som, texto, enfim, né, tudo isso já bastante conectado. Então, isso também já sendo aplicado no próprio setor de varejo. E um dado interessante, de acordo com as pesquisas que a Deloitte realizou, a primeira indústria que mais investe em inteligência artificial no mundo é a indústria financeira. Mas você sabe qual é a segunda indústria que mais investe em inteligência artificial no mundo? Varejo. Então, o varejo também tem feito esse movimento importante de ganho de eficiência operacional, de melhoria do atendimento, enfim, tudo aquilo que realmente pode fazer a diferença no seu negócio, fazendo investimentos bastante pesados com inteligência artificial, Ronald. Eu acho que esse é um dado importante a gente trazer aqui. Perfeito. Bom, a gente está terminando. Queria agradecer Paulo Biagini pela contribuição. Agradecer e parabenizar a RPE por a iniciativa desse evento, desse movimento do RPE Live. E como um recado, né, final, de fato essa transformação, ela cada vez mais toma uma velocidade maior. Eu li esses dias um artigo me fugiu o nome, eu sou ruim de nome, de uma pessoa bastante influente que fala que nos próximos 10 anos a mudança vai ser equivalente a uma mudança de um século. Então a gente vai viver para isso, se Deus quiser. Vamos. E contem conosco, contem com a RPE, com a Varejo 180, com a Deloitte, para esses desafios ficarem mais fáceis. Isso mesmo. Pessoal, continue acompanhando aqui o RPE Live, tem muito mais conteúdo para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ronald. Obrigado.